Bom, então hoje nós vamos começar mais uma reunião nossa. Hoje nós temos a brilhante apresentação da doutora Marlene Antônio dos Reis, uma pessoa amiga, uma pessoa que nós nos conhecemos em um dos congressos aí de patologia renal. E a doutora Marlene é graduada em medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e tem mestrado em patologia humana pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e doutorado também pela USP de Ribeirão Preto. Ela se aposentou, ela ficou como professora titular, hoje ela está aposentada, continua atuando, principalmente em nefropatologia, na disciplina de patologia geral da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E atualmente é médica também do Centro de Pesquisa em Rim, também do Triângulo Mineiro, e continua como voluntária da disciplina de patologia geral do Triângulo Mineiro. Então, nós temos um imenso prazer de recebê-la, doutora Marlene. Ela vai falar para a gente hoje sobre vasculites. E agora você está com a palavra, Marlene. Muito obrigada por ter aceito o convite. Ô, Maria Alice, eu que agradeço muito o seu convite. Para mim é uma grande satisfação, um grande prazer. Na verdade, é uma honra estar com vocês, esse grupo que é um grupo de excelência em nefrologia, né? Nós temos alguns ex-alunos nossos aqui da residência aí com vocês e que são excelentes profissionais. Então, eu acho que vocês estão de parabéns com esse trabalho aí na equipe de vocês. Então, o prazer é meu de estar aqui hoje. Tá? Obrigada. Então, aqui esse é o nosso... Esse aqui é o prédio central da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde nós trabalhamos, no Centro de Pesquisa em Rim, que está no setor de patologia geral. Então, para falar sobre vasculites relacionadas ao rim, vale a pena recordarmos que a artéria renal sai diretamente da aorta, né, que é uma artéria de grande calibre, e que depois a artéria renal se divide em segmentares para depois penetrar no parênquima propriamente dito, como Marlene, nós não estamos te ouvindo. Oi, Marlene. Nós não estamos te ouvindo. travei. Agora voltou. Voltou, então eu travei mesmo. Bom, a artéria interlobar penetra no parênquima renal entre um lobo e outro, que é essa estrutura. Uma pirâmide, que é a medular, é envolvida pelo seu córtex. Então, a artéria interlobar depois caminha entre o córtex e a medula, que é arciforme ou arqueada, e a partir dela, a interlobular, que está entre um lóbulo e outro lóbulo, que é essa estrutura microscópica que tem um túbulo coletor no centro, coletando vários néfrons. Depois, a interlobular sai a arteríola, se capilariza no glomérulo, sai como eferente, se capilariza novamente, capilar peritubular, para depois as vênulas que saem, segue esse trajeto inverso, né? Saindo como veia renal no final. E é possível na microscopia identificar essas diferentes estruturas. Por exemplo, essa interlobar, está aqui na microscopia, que segue como arciforme, que são esses vasos localizados entre córtex e medula. E depois sai a interlobular, aqui representada, da qual sai a arteríola, que vai chegar ao glomérulo, se capilarizar aqui no glomérulo. Bom, em 2012 foi feita essa revisão, né, da nomenclatura das vasculites, e existem várias, sendo que essas primeiras são classificadas de acordo com o tamanho do vaso, em grande, médio e pequeno vaso. Então, a aorta e seus principais ramos aqui são de grande vaso, médio vaso e de pequenos vasos. A biópsia renal é feita por agulha, então amostra córtex e medular, em que são representadas diferentes estruturas aqui do néfron.
né? Então, Marlene, seu som saiu de novo. Maria Alice. Marlene, você tá muda para a gente. O seu microfone está desligado, está fechado. agora estão me ouvindo? Agora, agora nós estamos ouvindo. Só Só que não não tem está. slide. É, Agora o slide apareceu? isso, agora apareceu. Puxa vida. Bom, e aqui não aconteceu nada, viu, Maria Alice? Não sei o que está acontecendo, não fiz nada diferente. Mas você vai me avisando qualquer problema, tá bom? Tá bom. Então, na biópsia renal são amostrados esses vasos menores, né? Então, córtex aqui medular, pode pegar ou não a arciforme e raramente pega a interlobar na biópsia renal. Marlene, de novo sua voz não está aparecendo mais. Minha voz não está aparecendo? Agora voltou. A voz apareceu, mas o slide aqui travou, né? O slide até estava indo. Ah, tá. Então, estão me ouvindo, Maria Alice? Sim, estamos ouvindo. Tá. As lesões que acometem aqui a grande calibre, artéria renal, né, de grande vaso, que é arterite de célula gigante e Takayasu, não é representada, então, na biópsia. Nós vemos na biópsia as repercussões dessa alteração, que geralmente espessa, devido ao processo inflamatório, espessa a parede, diminui a luz e leva à hipertensão renovascular. Então, as alterações no parênquima renal são da hipertensão, como hialinose na arteríola, e essa hipertensão pode ser grave, hipertensão maligna. Então, as alterações podem ser de microangiopatia trombótica, esse espessamento mucoide da íntima, com trombo aderido à parede e até necrose fibrinoide. De médio vaso, poliarterite nodosa, doença de Kawasaki, também acaba espessando essas artérias, levando a áreas de isquemia, às vezes até ocluindo com trombo, levando a essas áreas mais claras, né, de infarto e áreas também hemorrágicas. É o que acontece com a doença de Kawasaki e poliarterite nodosa. Aqui, por exemplo, um caso de poliarterite nodosa, que tem uma artéria interlobar toda inflamada, desde a íntima, a camada média. Aqui outros vasos com intenso infiltrado inflamatório e necrose fibrinoide. Mas e os de pequenos vasos, né? Um grupo de doenças com imunocomplexos e também associado a anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, acometem esses vasos. Por exemplo, essa artéria interlobular normal aqui, a íntima fina, a camada média adventícia, aqui totalmente necrosada, uma necrose fibrinoide transmural. Aqui o infiltrado mais na íntima, espessando a parede e diminuindo a luz, infiltrando toda a parede, também aqui na adventícia, tanto com mononucleares como polimorfonucleares, incluindo até eosinófilos. Então, um padrão de uma vasculite. E tanto por imunocomplexos quanto associado à ANCA, e agora incluindo também antimembrana basal glomerular, acometem também os capilares. E daí, capilar glomerular, levando glomerulonefrite. E para falar de glomérulo, vamos comparar com o normal. Nós recebemos a amostra para microscopia de luz, que o material é emblocado em parafina, e fazemos diferentes colorações. Aqui um glomérulo normal, as alças bem abertas, né, o espaço urinário livre. A cápsula de Bowman tem esse epitélio mais plano, e no tufo capilar encontramos células, matriz e membrana basal. No HE, vemos bem as células. Essa voltada para o espaço urinário, essas células são os podócitos,
as células endoteliais, voltadas para a luz do capilar, e a célula mesangial, entre um capilar e outro, que produz a matriz, que é melhor visualizada no tricrômico e na impregnação pela prata, bem como a membrana basal também é visualizada, impregnada pela prata. Esses são os constituintes do tufo capilar, e aqui o normal. Esse tufo capilar visto na eletrônica, se observa que os capilares, hemácias, na luz do capilar bem eletrondensa, aqui o podócito, emitindo os prolongamentos até pedicelo, com o diafragma slit entre um pedicelo e outro, né, fazendo essa ligação desse pedicelo desse podócito com o pedicelo de outro podócito. Do lado de dentro, a membrana basal com as fenestras, e aqui, aliás, o endotélio com as fenestras, e aqui a membrana basal, que é a fusão das duas membranas basais, a do endotélio com a do podócito, que é a única estrutura contínua nessa barreira de filtração. Muito bem. O processo inflamatório no glomérulo, frequentemente encontramos imunoglobulinas, complementos, e é preciso pesquisar na biópsia se tem imunoglobulinas e complementos ou não. Isso pode ser feito nessa amostra parafinada ou numa terceira amostra, que é o que nós fazemos no nosso serviço, uma terceira amostra a fresco, que é congelada em nitrogênio líquido, e fazemos imunofluorescência direta, pesquisando cadeias pesadas de imunoglobulinas, IgA, IgG e IgM, cadeia leve kappa, lambda, fibrinogênio e complemento. C1Q para ver a via clássica e C3 para ver a alternativa. O normal é isso, o glomérulo sem depósito algum, né? Aqui a imagem negativa do glomérulo. Então, normalmente não se encontra depósitos capilares bem abertos e na eletrônica vemos bem essa barreira de filtração. Isso é o normal. Mas dentre os mecanismos que levam à inflamação do glomérulo, aqui nós temos pelo menos os 4 mecanismos principais, representando aqui a inflamação, todos eles têm um neutrófilo. Nós temos imunocomplexos depositados, levando à inflamação, e esses 2 primeiros, imunocomplexos depositados e ativação da via alternativa do complemento, leva a um padrão granular de depósitos na imunofluorescência, tanto no mesângio quanto nas alças capilares. Então, circulando, né? Antígeno, anticorpo circulando. Ao passar pelo glomérulo, pode depositar, seja no mesângio, aqui na alça, né? Subendotelial, por exemplo, qualquer localização aqui dessa alça. Toda vez que tem imunocomplexo, tem imunoglobulina, ativa a via clássica do complemento. Então, vai ter complemento, que está em amarelo. E, além disso, que vai amplificar a inflamação, né? Se a gente pensar nos neutrófilos, assim como mononucleares, têm receptor para a porção FC da imunoglobulina. Ele é DCC, né? Citotoxicidade celular dependente de anticorpo, um mecanismo importante também de lesão inflamatória. Neutrófilo ativado, né? Vai degranular, liberar enzimas, liberar aqueles grânulos, né? Que tem nele, colaborando em muito para esse processo inflamatório. E daí nós temos, por exemplo, nefrites, que no glomérulo e também no vaso, com predomínio de IgA, caso de púrpura de Renox-Online. Nesse outro caso, processo inflamatório no glomérulo e também no vaso, uma vasculite, com depósitos de todas as imunoglobulinas, IgA, IgG e IgM, especialmente IgG, tanto no glomérulo quanto fora, acompanhado de tanto C1Q quanto C3. Então, esse aqui é um caso inflamação no glomérulo, com esses depósitos intraluminares e também vasculite. Esse segundo mecanismo aqui, predomínio de C3, glomerulopatia por C3, existe uma hiperativação da via alternativa do complemento, né, e que vai levar ao processo inflamatório. Então, predomina C3, pode ter até um pouco de imunoglobulina, às vezes é apenas só C3. Se tiver um depósito eletrondenso no meio da membrana basal, é a doença do depósito denso. Se não tiver, é a glomerulonefrite por C3. Terceiro mecanismo é quando tem um anticorpo contra antígeno específico da membrana basal e que vai grudar de maneira bem uniforme ao longo da membrana basal. Da mesma maneira, se tem imunoglobulina ativa complemento e
Se tem imunoglobulina, os leucócitos vai estar presente. Aqui nós temos anticorpo antimembrana basal glomerular. E como a imunoglobulina liga assim, a antígeno específico da membrana basal, o padrão na imunofluorescência é essa linha. É um IgG contra antígeno da própria membrana basal. Padrão linear na imunofluorescência. Já esse último tipo aqui, mecanismo, quando tem anticorpo anti-enzimas que estão no citoplasma, a ligação já aqui apresentados aqui na superfície do neutrófilo, e esses grânulos, depois de liberados, o anticorpo gruda nele, e da mesma maneira, o receptor de FC gruda nessa imunoglobulina, que já está com o antígeno aqui fora. Então, um mecanismo de lesão também, envolvendo aqui, né, esses anticorpos anticitoplasma de neutrófilos ANCAs. Não se tem esses depósitos. E a grande maioria, então, associada aos ANCAs. Então, são esses 3 mecanismos básicos que levam à inflamação do glomérulo, né? Um padrão linear, caracterizando a antimembrana basal glomerular, aquele padrão não linear, granular, que pode ser por imunocomplexo ou predomínio de C3, e o padrão pulse-imune, associado à ANCA. Bom, essa grande casuística aqui dá para a gente perceber como a prevalência, né, desses casos por imunocomplexo, por exemplo, isso aqui é uma grande casuística dos Estados Unidos, que ao longo da idade, aqui ó, nós temos que lúpus e IgA bastante prevalente aqui nos pacientes mais jovens, e associado à ANCA mais prevalente aqui com o passar da idade, mais nos idosos. E antimembrana basal glomerular, a prevalência é bem menor, mas são quadros bem graves. E o padrão morfológico dessas diferentes glomerulonefrites variável. Por imunocomplexo, por exemplo, varia muito. Pode até ter glomérulo normal e ter depósito de imunocomplexo, né? Mas pode ter proliferação do mesângio ou proliferação endocapilar, seja focal, menos de 50% dos glomérulos, ou difusa, 50% ou mais. Evolui como crescêntica, que é a lesão mais grave do glomérulo, com necrose do capilar e proliferação de cápsula de Bowman. Evoluir para cicatriz do glomérulo, né? Esclerosante já, seja focal ou difusa. Mas grande parte está aqui, ó, nesse patamar. Às vezes até processo evolutivo mesmo. Nefrite lúpica, por exemplo, tem várias classes, depende do padrão morfológico aqui. Né? Mas quando associamos aqui antimembrana basal glomerular e ANCA, esse glomerulonefrite crescêntica, quer dizer que 50% ou mais dos glomérulos têm a crescente. Clinicamente está associado com a evolução mais rápida de perda de função renal, aquela glomerulonefrite rapidamente progressiva. E quando se divide aqui, nós vemos essa primeira barra, né, a porcentagem dos pacientes que têm crescente, qualquer tanto de crescente. E depois a média dessas crescentes, e aqui, ó, que está a terceira barra, indica glomerulonefrite crescente, quando tem 50% ou mais de crescentes. Observem que a antimembrana basal glomerular é a mais agressiva, né? Tem mais de 80% dos casos como crescêntica. Depois vem associada a ANCA, que é em torno de 50% que tem aqui como crescêntica. E depois as demais, né, por imunocomplexos, lúpus, púrpura de Renox online, predomínio de C3, né, e se continua. Então, essas duas, antimembrana basal glomerular e associada à ANCA, são as que têm com mais frequência glomerulonefrite crescêntica. E as demais chegam até aqui, até membranosa, pode ter crescente, não com predomínio. Mas quando essas por imunocomplexos têm crescente associadas, a gente tem que pensar que talvez haja até sobreposição dessas por imunocomplexos ter também associada a ANCA. Cerca de 20% delas têm essa sobreposição com ANCA. Muito bem. Então, nós temos esses 3 mecanismos, né? O linear, antimembrana basal glomerular, por imunocomplexos, ou predomínio de C3, e aqui associado a ANCA. Todas elas podem ter, então, formação de crescente. Crescente, então, comparando com o nosso glomérulo normal, a cápsula de Bowman bem plana aqui, quando tem um processo grave, né, um processo inflamatório grave, aqui de qualquer etiologia, com ruptura da alça capilar, ruptura da membrana basal, vai haver extravasamento do plasma, então vai
vai haver transformação de fibrinogênio em fibrina, induzindo a proliferação dessas células da cápsula de Bowman. Tem infiltração de leucócitos também, que vem do próprio capilar do glomérulo, que foi necrosado, ou às vezes até que de ruptura da cápsula de Bowman vem fazer parte dessa crescente, nessa fase aguda celular, acompanhada de necrose fibrinoide. No HE eosinofílico, no tricrômico cora pela fucsina, né? E na prata se observa aqui a ruptura da membrana basal. Então, tanto no HE, no tricrômico, no picrocílio, se observa a crescente, ocupando o espaço urinário, a necrose fibrinoide, e na prata, ruptura dessa membrana basal. E, no maior aumento, observem aqui, ó, coincidindo com a área de necrose, é prata negativo. E, onde tem essa necrose, a alça do capilar está rota, com ruptura dessa membrana basal. Então, tem essa associação. E nessa área de necrose fibrinoide, encontramos fibrina também, na imunofluorescência, fibrinogênio positivo, e também na área de crescente pode-se encontrar essa fibrina. Na eletrônica, todas elas têm esse padrão de ruptura de membrana basal, interrompida aqui, continua aqui. Às vezes vemos até os neutrófilos, com os grânulos no citoplasma, e às vezes até os grânulos já saíram, né? Já houve aqui a liberação dos grânulos, estão livres aqui. E do lado de fora, no espaço de Bowman, esse material mais eletrondenso, isso aqui é fibrina. Microscopia eletrônica de varredura, se observa a ruptura dessa membrana basal aqui, né? Na alça capilar. Então, aqui esses buracos, essas rupturas da membrana basal. Essa fase aguda tem necrose fibrinoide, crescente celular, mas é uma evolução rápida. Essa área de necrose fibrinoide pode ser substituída por, agora, a matriz mesangial, essa esclerose. E essa evolução é rápida, em poucas semanas, por isso tem que intervir de maneira mais precoce para inibir. E pode ser tanto uma crescente segmentar, como uma crescente global, nessa fase aguda aqui, né, ainda celular. Mas isso evolui para crescente fibrosa. Observe no PAS que onde tem aqui... Marlene, seu som de novo parou. Marlene, seu som não voltou ainda. Voltou agora o som? Agora voltou. E a aula voltou, os slides? Agora voltou. Voltou. Então, essa fase aguda celular pode evoluir para crônica, para crescente fibrosa. Esse róseo mais claro no PAS é colágeno 1 da fibrose, no lugar da crescente. Todo dividindo o tufo capilar que está esclerosado com esse PAS mais positivo. Então, isso aqui é uma crescente fibrosa. E, frequentemente, vemos também ruptura da membrana basal aqui, ó, acompanhando, né, essa lesão. E quando tem essa ruptura... O slide aqui travou aqui. Essa ruptura da membrana basal, geralmente a gente pensa que é antimembrana basal glomerular ou paucimune. Além de, quando apresenta essa lesão mais segmentar, deixando parte do glomérulo normal aqui, também é favorável a paucimune ou antimembrana basal glomerular. Diferente quando por imunocomplexo ou predomínio de C3, que o processo inflamatório pega todo de maneira global o glomérulo e a crescente geralmente aqui não tem ruptura da membrana basal. É uma dica. Em relação à membrana basal glomerular, doença, né, a glomerulonefrite antimembrana basal glomerular, o padrão é linear. Ruptura aqui da membrana basal pode ser vista até mesmo aqui na fluorescência. Até anticorpo contra a membrana basal da cápsula de Bowman, também levando a ruptura, e aqui vê também na prata. Pode estar associada
Quando está só o rim, é glomerulonefrite antimembrana basal glomerular. Mas pode ter lesão também no pulmão, né? Anticorpo contra a membrana basal do alvéolo capilar, levando a um quadro de hemorragia pulmonar, que é a síndrome de Wood-Pastor. A frequência de antimembrana basal glomerular em relação à idade é relativamente baixa, cerca de 15%. Né? Em todas as idades aqui, ó, é relativamente baixa, mas é agressiva. E interessante observar aqui que ela, apesar de ser baixinha aqui, ainda dá para perceber dois picos. Um aqui, adultos jovens, e outro mais no final. Sendo que esses nos adultos jovens geralmente predominam nos homens e mais frequentemente associado com lesão pulmonar também, pulmão-rim. E nas fases dos mais idosos predominam mais nas mulheres. A membrana basal é constituída por várias moléculas que se interconectam, sendo mais comum o colágeno tipo 4, aqui, que está em vermelho. Colágeno tipo 4, ele tem apenas 6 cadeias alfa, da 1 a 6, e tem essa porção globosa, não colágeno, na extremidade. Elas se agrupam formando trios, alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, e alfa 5, alfa 5, alfa 6. Forma essa rede aqui, ó, incluindo as porções não colágenas ligando, sendo que na membrana basal do glomérulo, esse trio alfa 3, alfa 4, alfa 5 é produzido pelo podócito e é o constituinte mais importante do glomérulo maduro já. Nesse esquema, diferentes moléculas e o colágeno aqui 4, especialmente essa alfa 3, alfa 4, alfa 5, ligando com várias outras até a membrana citoplasmática do podócito, por exemplo. Então, nessa conexão desse trio alfa 3, alfa 4, alfa 5, pode haver uma dissociação, uma alteração na conformação e expor essa porção não colágeno, tanto da cadeia alfa 3, ou às vezes mais raramente da cadeia alfa 5, ao sistema imune, de tal maneira que forma um anticorpo contra especificamente essa porção não colágena da cadeia alfa 3. E é esse IgG que a gente vê aqui na imunofluorescência, grudado na membrana basal, já toda rota devido ao processo inflamatório. Pode ser também IgA, mas é bem raro, então é mais frequente o IgG. Na eletrônica, essa ruptura da membrana basal pode ser observada, né? E, às vezes, encontra essa área mais eletronlúcida, um espaço subendotelial alargado, o endotélio mais afastado, que é onde está acontecendo essa reação imune do anticorpo grudado aqui na membrana basal. Observem que não tem depósito de imunocomplexo como nas outras entidades, porque aqui cada IgG gruda de maneira delicada aqui ao seu antígeno específico. Na eletrônica não se observam depósitos. Cerca de 25% de antimembrana basal glomerular também tem presença de ANCA, então a sobreposição. O nosso outro tipo, em relação às paucimunes, relacionado aqui à ANCA, tem a associação às entidades poliangeite microscópica, né? A granulomatose com poliangeite e a granulomatose eosinofílica com poliangeite. Pode estar associada aqui pela imunofluorescência indireta, um padrão perinuclear, geralmente associada à mieloperoxidase, e o padrão citoplasmático na imunofluorescência, mas quando faz a ELISA é antiproteinase 3. Existem os trabalhos experimentais, quando injeta anticorpo anti-mieloperoxidase, acaba desenvolvendo um padrão morfológico muito semelhante ao humano, glomerulonefrite necrosante, aqui vasculite, né, experimental em humano, aqui aqueles leucócitos às vezes formam microabscessos, induzindo a formação de granulomas, experimental aqui em humano. E essas entidades geralmente cursam com vasculite sistêmica. Qualquer arterite necrosante em qualquer órgão que foi encontrado tem que suspeitar de associado à ANCA. Então, pode aparecer no pulmão, né, capilarite no pulmão, na pele, com púrpura, né? Marlene, parou o seu áudio de novo. Marlene, seu áudio não voltou ainda. Me avisa quando voltar, Maria Alice. Agora voltou seu áudio. Voltou o slide também. Ainda Bom, então não. sim.
O Áudio slide, voltou, slide não. o slide não? Agora está voltando. Está voltando? O slide voltou? Voltou. Tá. Então, a arterite em qualquer lugar do corpo tem suspeitade associado à ANCA, seja em nervo, seja na pele, em qualquer lugar, né, tem que suspeitar associada à ANCA. Com frequência tem, então, alteração pulmonar, alteração na pele, e no rim, glomerulonefrite. E interessante também, na medula, pode encontrar inflamação de vasa reta, venulite. E, às vezes, como pode ser focal, essa lesão no glomérulo, às vezes glomérulo normal. Então, essa dica aqui é muito importante. E aqui, os granulomas, né, frente aos microabscessos dos leucócitos. 60% das crescênticas são paucimunes em qualquer idade, sendo que predomina aqui, com avançar 79% aqui, ó, nos idosos. Então, no idoso, sempre lembrar das paucimunes. E interessante, olha só, nós temos aqui realmente um predomínio no idoso, mas observe aqui, tem também e nas fases iniciais, até mesmo em crianças. E tem que tomar muito cuidado nesses casos, que podem ser confundidos de púrpura de Renox-Schlein, e às vezes não faz a biópsia, achando que realmente é por IgA. Só que às vezes esses casos vão evoluindo e acabam fazendo a biópsia numa fase mais tardia. Então, mesmo em crianças, pesquisar ANCA, né, e até mesmo se preciso fazer biópsia para ter um diagnóstico preciso, porque pode ser associado à ANCA. Então, aqui um caso glomérulo normal e um outro aqui, ó, com a necrose segmentar, com essa crescente segmentar. E essas lesões agudas, como nós falamos, né, a necrose fibrinoide crescente celular, pode evoluir para crescente fibrosa, aqui a ruptura da cápsula de Bowman. Então, é importante quantificar essas lesões agudas. 75% nessa amostra aqui também dos Estados Unidos mostra que tem crescente, sendo que 48% é difusa, é glomerulonefrite crescente, que a maioria com crescente, né? E 27% focal. Mas tem também esclerosante difusa, tem esclerosante focal, daí surge a classificação da glomerulonefrite associada à ANCA. Se a maioria dos glomérulos, maioria normal, quer dizer que a lesão é focal, então classe focal. Se a maioria tem crescente celular, é a crescente. Se não for a maioria, né, se não pegar isso, se a maioria aqui ó, já tiver esclerose, né, o glomérulo está totalmente esclerosado, maioria, classe esclerosante. Se não satisfazer essas condições, é uma forma mista. E tem uma associação, esse trabalho de 2010 mostrava o seguinte, que a classe focal, quer dizer, a maioria estava normal, realmente tem uma sobrevida renal melhor. Já o que tem esclerose, né, a maioria está esclerosado, então sobrevida menor. E que a crescente que eu tinha era melhor do que a mista. Mas outros trabalhos, depois, às vezes não mostravam muito essa diferença entre a crescêntica e a mista. Mas o mais importante é tentar ver se predomina, né, lesão aguda, lesão crônica, quantos glomérulos estão lesados, para ter uma ideia aí de lesão aguda, que pode ser revertida, ou lesão crônica. Fazendo uma associação clínico-patológica, talvez os nefrologistas encontrem mais o quadro mais limitado ao rim, glomerulonefrite paucimune, então um quadro de vasculite limitado ao rim, né? Mas que provavelmente deve ser ainda uma fase inicial da doença. O paciente tem febre, tem citocinas circulantes, então pode ser que evolua. E o quadro de microangiopatia poliangeite microscópica, né, já tem vasculite. E, então, encontra-se vasculites em outros órgãos, inclusive, mas não tem quadro de asma nem granulomas. Se tiver granuloma, mas não asma, então aqui se encontra esses granulomas, né, estamos frente à granulomatose com poliangeite. E se tiver eosinofilia e asma, é a granulomatose eosinofílica com poliarterite, né? E nesses casos, às vezes, pode até ter casos de ANCA negativos. Mas se tiver um quadro renal, né, uma glomerulonefrite, aí a grande maioria vai estar associado a ANCA positivos, encontra ANCA positivo. Então, quando tem glomerulonefrite isolada, sozinha, a grande maioria, 70%, está associado
anticorpos anti-mieloperoxidase. Quando tem polingite microscópica, também a mieloperoxidase. Se tiver granulomatose com poliangeite, já muda, já é proteinase 3, anticorpo antiproteinase 3, 75%. Como eu falei, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, 55% pode ser negativo, mas se tiver glomerulonefrite associado, já passa para 75% associado à ANCA. Então, é uma associação clínica, né, que é importante, e nesse esquema aqui, nesse gráfico, associando com alterações extrarenais, se observar aqui, ó, quando tem apenas limitado ao rim, predomina aqui anticorpo anti-mieloperoxidase, e em menor grau aqui a proteinase 3. Mas se tiver acometimento pulmonar, mas sem nódulos, é praticamente igual, semelhante às duas. Com acometimento pulmonar com nódulos, especialmente aqui vai subindo, se tiver cavidades no pulmão, acometimento grave no nariz, predomina aqui associado a anticorpo antiproteinase 3. E esse gráfico é muito interessante por imunocomplexo, ANCA associada, mieloperoxidase, proteinase 3 e antimembrana basal glomerular. Observe que tem sobreposições. Antimembrana basal glomerular, 25%, isso aqui, ó, associado, então, à presença dos ANCAs. E nesse trabalho muito interessante, 568 pacientes com glomerulonefrítica ANCA associada, 41 antimembrana basal glomerular e 37 com os dois, essa sobreposição. Tem antimembrana basal glomerular e também ANCA. O que está aqui a barrinha em branco é antimembrana basal glomerular. Observe que tem esse pico inicial aqui, adultos jovens, e depois um pico lá com a idade. Associado à ANCA, esse daqui, ó, vai aumentando com a idade. Da mesma maneira, quando tem duplo positivo, né, associado aqui antimembrana basal glomerular e também ANCA. Então, há esse aumento com a idade. E a sobrevida renal, associada à ANCA isoladamente, é melhor do que antimembrana basal glomerular, e também aqui o duplo positivo também tem essa sobrevida pior, semelhante aqui a um pouco melhor, né, do que antimembrana basal glomerular, mas pior do que ANCA isolado. Da mesma maneira, a recaída, que nós temos que antimembrana basal glomerular não tem recaída. É uma doença que tem um único episódio muito grave e evolui mal, então não tem recaída. Já quando tem a dupla positividade aqui, ó, pode ter recaída que semelhante à ANCA isolada. Outro dado muito interessante é que pode haver essa sobreposição tanto mieloperoxidase quanto proteinase 3 ao mesmo tempo. E isso pode ser induzida por fármacos. Esse trabalho recente do ano passado mostra aqui a glomerulonefrite por hidralazina, né, por esse fármaco. Então, 80 casos, comparando com 70 casos com a glomerulonefrite ANCA, né, isoladamente. Então, observem que com a hidralazina tem um grande número aqui associado à mieloperoxidase, mas tem também um número razoável, 39%, com a dupla demarcação, mieloperoxidase e proteinase 3. E tem também anticorpo antinúcleo. Então, lembrando aí, lúpus, na morfologia também, proliferação mesangial, 30%, até mesmo proliferação endocapilar, no número baixo, mas ainda. Então, lembrando aqui um aspecto por imunocomplexo, mas o que predomina mesmo é o lado paucimune, então associado aqui à ANCA. Então, esses fármacos, né, podem induzir, às vezes, um quadro morfológico que lembra a doença autoimune como lúpus, por exemplo, mas também aqui associado à ANCA, que é o que predomina. E nesse caso, induziu a formação dos dois anticorpos, anti-mieloperoxidase e antiproteinase 3, pelo menos aqui quase 39% dos casos. Então, lembrar desses fármacos. Esse é o nosso caso, que eu achei muito interessante, paciente jovem ainda, 31 anos de idade, febre persistente, há 2 meses, febre e um quadro de tosse. Chegou a fazer extensa investigação, incluindo biópsia pulmonar, que havia granulomas e necrose. Mesmo não encontrando bacilo álcool-ácido resistente, começou o tratamento para tuberculose. Mas 10 dias após, começou com náusea, vômitos, oliguria, começou até tratamento dialítico.
Então, hematura intensa, né, oligúrica, creatinina de 12. Fã negativo, ANCA estava aguardando, quando fez a biópsia, aguardando o exame, complementos normais. E a suspeita, além de todas esse quadro, né, de rapidamente progressiva aqui, seria paucimune, um IgA, né, nefrite lúpica, mas olha só, uma suspeita importante seria a nefrite intersticial aguda pelos fármacos de tratamento da tuberculose. E o que encontramos, 10 glomérulos, um total de 15, havia esse quadro aqui, o crescente celular. Às vezes é até difícil identificar que isso aqui é glomero, mas é um glomero que tem ruptura da membrana basal da cápsula de Bowman, crescente celular, né, com necrose fibrinoide, visto aqui no tricrômio, que é esse em vermelho, né, um extenso infiltrado inflamatório. E havia na medular aquela angiite, né, vaza reta todo inflamado, que é um dado assim, muito importante também na morfologia. Então, um quadro de glomerulonefrite crescêntica necrosante e a imunofluorescência paucimune, tudo negativo. Então, uma glomerulonefrítica crescêntica paucimune. Fizemos a revisão da biópsia pulmonar e aqui realmente formando granulomas, necrose, até mesmo células gigantes, né? Então, uma granulomatose com poliangite e o resultado da imunofluorescência, né, para os ANCAs deu C-ANCA reagente 1/320. Então, uma granulomatose com poliangeite associada aqui ao C-ANCA, né, nesse caso. Em relação aos mecanismos de lesões associados a essas vasculites ANCA associadas, né? Provavelmente multifatorial, desde predisposição genética, fatores ambientais desencadeantes e a própria resposta imune, talvez uma perda da tolerância imunológica, e não só neutrófilos envolvidos, mas várias outras células, células T, macrófagos. Em relação à predisposição genética, já tem estudos, né, mostrando aqui HLA-DP, com a granulomatose com poliangeite, DQ, poliangeite microscópica e vários outros. Então, essa predisposição genética parece ter uma influência importante. Fatores ambientais, como infecções, uso de fármacos, né? Até mesmo poluentes, sílica. Então, fator ambiental também importante. E a resposta imune. Por exemplo, nesse esquema, frente a algum agente infeccioso, né? A ativação aqui, células dendríticas, por exemplo, apresentando para a célula T, e num ambiente rico em TGF-beta, interleucina 6, ativa o TH17, interleucina 17 ativa macrófagos, que libera essas interleucinas pró-inflamatórias, TNF, interleucina 1-beta, que vai ativar aqui o neutrófilo, iniciar esse neutrófilo, deixá-lo assim em prontidão. Algum micro-organismo, a via alternativa do complemento, que está sempre ativada, frente ao micro-organismo, ela dispara, né? Aqui, essa via alternativa do complemento, formando o C5A, que é um potente quimiotático para neutrófilo, e também ativa esse neutrófilo mais ainda, através do seu receptor aqui. O próprio neutrófilo, endocitando aqui o micro-organismo, ele ativado, ele vai... E um dos mecanismos importantes dessa lesão é a liberação aqui desses NETs, né, neutrófilo extracelular traps, essas armadilhas, que na verdade representam o próprio núcleo que sai, então sai aqui DNA com as estonas, as metaloproteinases, e também saem aqueles grânulos que contêm as enzimas, né, que estão lá. Então, esses NETs são importantes. E parece que a persistência desses NETs são importantes para dar que não só os NETs que já foram liberados, mas nesse local de lesão, aqueles padrões moleculares associados aos danos, às lesões e outros fatores também induzem a formação dos NETs, aumentando. E se o paciente tiver uma baixa atividade das DNases, que vai quebrar esses NETs, como não está quebrando, eles persistem por mais tempo. Então, essas enzimas, agora que foram liberadas, funcionam como antígenos. Então, a célula apresenta novamente aqui para a célula T, que libera interleucina 21, que ativa agora a célula B, que vira plasmócito, produz ANCA contra mieloperoxidase, proteinase 3, que agora
encontrando aquele neutrófilo já pré-ativado, né? Que já está expressando aqui essas enzimas, o anticorpo já gruda. O neutrófilo superativado agora acaba liberando fatores que ativam ainda mais ainda o linfócito B para produzir mais anticorpo e entra no ciclo. E agora esse neutrófilo, não só os NETs, mas liberação de radicais livres de oxigênio, enzimas líticas, acabam levando à lesão na parede desse capilar. E aqui se observa, né, isso foi falado anteriormente no outro modelo, num outro desenho esquemático maravilhoso, e acaba agora também estimulando, né, a via alternativa do complemento, com esses fatores que ativam, o C5A ativando mais ainda o neutrófilo, entrando aqui os NETs, né, com essa lesão, necrose fibrinoide, evoluindo em pouco tempo para a esclerose. Interessante que alguns modelos experimentais, animais nocautes de C5A, e até mesmo usando o bloqueador do receptor do C5A, pode impedir a formação dessa lesão. Desse esquema, em conjunto, completo, vários locais, né, de mecanismos que justificam o uso dessas terapias-alvos, né, antagonista de fator ativador de célula B, né, até mesmo aqui antagonista do receptor do C5A e outros, né, uma terapia bem direcionada. Então, nós vimos que as vasculites acometem os grandes vasos, esses pequenos, quanto por ANCA, mieloperoxidase, proteinase 3 e antimembrana basal glomerular. E observe essa sobreposição, que está em amarelo, não tem vasculite. Grande parte por imunocomplexo não tem vasculite. Aqui já tem o verde, tem as vasculites, e do azul em diante é o quadro também pulmonar. Então, rim, pulmão. Vimos, então, que as associadas à ANCA, identificam a ANCA no soro. Provavelmente o paciente tem uma predisposição genética associada a fatores ambientais desencadeantes. A ativação do neutrófilo é o foco principal, né? Então, o neutrófilo tem atuação fundamental, chave, mas que tem outras células envolvidas, células dendríticas, macrófagos, célula T, célula B e também o sistema complemento. E que o entendimento melhor dessa fisiopatologia é muito importante na identificação de novos biomarcadores e até mesmo para agentes terapêuticos. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição. Muito obrigada, Marlene, sempre uma bela apresentação, sempre excelente, né, apresentação. Marlene, a minha pergunta é, eu sei que você faz a microscopia eletrônica em quase todos, ou se não todos os seus casos de biópsia renal. Nesses casos de vasculite, você vê alguma vantagem de você fazer em alguns casos, como você falou da membrana basal, né, antimembrana basal? Você faz em todos ou você escolhe os casos? Olha, eu continuo sonhando fazer em 100% dos casos, Maria Alice, mas a rotina às vezes não nos permite fazer isso, né? Então, nos casos dessas crescênticas aqui, às vezes a gente faz muito quando, por exemplo, não tem a amostra para imunofluorescência, então você acaba indo para a eletrônica. Mas, por exemplo, na eletrônica não tem como diferenciar uma paucimune de uma antimembrana basal glomerular, por exemplo. Porque em nenhuma delas você vai ver depósitos de imunocomplexos, né? Então, vai ser comum a ruptura da membrana basal em todas elas. E para diferenciar essas duas, a eletrônica não vai servir, né? Porque você não vai ter lá. Então, eu já tive um caso muito interessante que era uma crescêntica, a imunofluorescência não tinha glomérulo, né? E a gente poderia fazer a pesquisa por imunistoquímica mesmo, imunoenzimática, no material parafinado, mas a gente não tinha anticorpos para isso. Poderia até fazer a imunofluorescência no material parafinado, que atualmente também a gente faz, mas também não fica assim tão bom, o melhor era o congelado. Aí nós fomos para a eletrônica. E na eletrônica desse caso estava cheio de imunocomplexos, subendotelial, subepitelial, em capilar peritubular, era um caso de nefrite lúpica, e que não tinha o diagnóstico clínico ainda. Então,
Quando você encontra esses depósitos de imunocomplexos, facilita o diagnóstico aí, os depósitos eletrondensos na eletrônica, você pensa em imunocomplexo, né? Mas você, entre antimembrana basal glomerular e paucimuna, a eletrônica não vai te ajudar, porque só vê ruptura de membrana basal, não vê as outras, né? Agora, tem também os casos de sobreposição, né? Você pode ter aí imunocomplexos associados até a antimembrana basal glomerular. Então, assim, realmente, a pesquisa de imunoglobulina e complemento é fundamental para você ter certeza. Na eletrônica, às vezes, diferenciar esses dois não vai ter como na eletrônica. Você, por exemplo, eu sei que você faz a pesquisa de imunoglobulina e complemento, material parafinado, com imunohistoquímica enzimática mesmo, imunoperoxidase, né? Isso é fantástico. Essa sua experiência aí a gente precisa adquirir também, viu, Maria Alice? Às vezes a gente troca experiências, né? Às vezes a gente, quando não tem material na imunohistoquímica, na imunofluorescência, às vezes eles encaminham para cá, para que eu faça alguns diagnósticos aí, a gente até acabou ajudando porque consegue, né? Mas é um material. Infelizmente, a gente não tem microscopia eletrônica, não dá para a gente fazer em todos os casos, mas. Não, mas com certeza, a sua eu acho que você é que tem mais experiência aqui no Brasil, né? Porque você faz isso no dia a dia. Quando a gente faz alguma coisa na rotina, essa experiência é muito valiosa. Ah, né? Sim. Doutor Horácio, minha Vícola, uma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Nada? Nós temos aqui uma residente, a Ana Carolina, ela fez aí, né, em Uberaba? Foram duas, a Gabriela. A Ana Carolina falou que nos meses em que ela passou na Nefro, acho que você que está de férias, né? E, infelizmente, agora ela não conseguiu passar com você, mas agora, felizmente, conseguiu assistir a sua apresentação. Que bom. Acabou ficando sentida porque não conseguiu passar nas reuniões. Mas tem duas residentes aqui que são de Uberaba. Duas residentes estão fazendo. Nossas ex-alunas aqui. E tivemos também a Mariana, né? Nós temos a Isabela, o Fabiano, né? Então, assim, muito bom ter vocês aí. Serviço excelente. Quando a gente tem ex-alunos que vai para aí, ficamos, assim, muito felizes. Bom, Marlene, espero que a próxima vez se venha pessoalmente, né? Acho que logo, logo a gente chega nisso, mas muito obrigada mais uma vez, em nome da disciplina de Nefra, aqui eu agradeço a sua presença e esperamos nos encontrar pessoalmente em breve. Muito obrigada, Marlene. Eu que agradeço muito, viu, Maria Alice? Espero que você venha aqui presencialmente algum dia também para a gente trocar essas experiências. E para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Eu que agradeço demais. Um abraço a todos, especialmente para as minhas ex-alunas que estão aí, tá bom? Obrigada. Tchau, beijo.